Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Gravação iniciada. Hoje é dia 17 de dezembro de 2024, última sessão deste ano na nossa Câmara Julgadora. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, o vice-presidente, Dr. Argos Gregório, Dr. Samuel de Oliveira Magro, e em substituição a Daniela Gonçalves, Flávio Nascimento de Freitas. Pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Temos 3 processos em pauta. Lembrando aqui que, com relação à Ingrecom e à Açucareira Quatá, as sustentações orais já foram realizadas, então nós vamos direto ao voto, né? Nós vamos começar, então, pela Ingrecom. Eu sou o relator, o AIN é o 452-122. Bem, eu já fiz o relatório deste voto. É um processo que tem 11 acusações fiscais, tem item liquidado, tem item parcelado em parte, tem item parcelado integralmente. Deixa eu ver aqui. Item integralmente, tem recurso de ofício em relação a 3 acusações fiscais, tem recurso ordinário em relação às demais. Então, é um processo longo. Eu vou tentar resumir dentro do possível e o processo, evidentemente, o voto vai estar disponível após a publicação, né, integralmente, para que as partes tenham pleno conhecimento, né? Vamos lá. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência dos senhores, que o processo é longo, então o voto também ficou longo, né? Muito bem, então, são recursos de ofício ordinário contra a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o AIN. Está em discussão os itens 1, parte do item 2, porque houve liquidação dos subitens 2.1, 2.2 e 2.4, conforme folhas 1.538, item 32B, item 4, item 5, item 6, 7, 8, 9 e 11. Os itens 3, o item 3 foi parcelado, folhas 538, item 2A, e o item 10 foi liquidado, folhas 538, item 2C. Então, não há questões de conhecimento ou preliminares a serem enfrentadas, então eu passo direto ao mérito, começando pelo recurso de ofício. O recurso de ofício, ele impugna os itens 6 parcialmente, 7 e 11 parcialmente. O item 6, a acusação fiscal do item 6 é de falta de escrituração no livro de registro de entradas dos CTEs relacionados ao demonstrativo 6. A decisão de primeiro grau manteve o crédito tributário apenas em relação ao CTE número 70120, chave de acesso número tal, no que tange aos demais documentos relacionados às folhas 1283 a 1284, o item 6 foi cancelado sob o fundamento de que houve escrituração dos documentos fiscais, não obstante tenha sido feito extemporaneamente. Então, são registros de documentos fiscais fora do prazo legal. A representação fiscal pede a reforma da decisão recorrida, argumentando que o contribuinte escriturou tais documentos fora do prazo legal, de modo que restou configurada a infração. Como se denota, a acusação fiscal do item 6 tem como fundamento os artigos 214 e 250-A do RICMS, que estão assim redigidos, aqui eu transcrevo. A capitulação sancionatória foi com base no artigo 85, inciso 5º, letra A, da Lei 6374/89, que eu também transcrevo. Da leitura dos referidos dispositivos legais, verifica-se que a regular escrituração de documentos fiscais deve obedecer à ordem cronológica e o prazo regulamentar, ou seja, dentro do período de apuração, que é mensal,
força do artigo 87, parágrafo 1º do RICMES, que aqui eu transcrevo. É fato incontrovérsil o registro dos documentos fiscais relacionados às folhas 1283 a 1284 e, igualmente, aqueles da tabela 1553 da representação fiscal em suas contrarrazões, com exceção do CTE 70120 por falta de prova, que foi mantido pela decisão de primeira instância. Sem embargo, entendo que o descumprimento da obrigação acessória restou configurado apenas para aqueles documentos fiscais que foram escriturados após o período de apuração. O parágrafo 7º do artigo 214 do RICMES é claro ao dispor que, abro aspas, a escrituração do livro deverá ser encerrada no último dia do período de apuração, inexistindo o documento a escriturar, essa circunstância será mencionada. Da intelecção da referida norma, se infere que até o último dia do mês de apuração, a escrituração da nota fiscal poderá ser efetivada, considerando-se assim dentro do prazo legal. Com efeito, a capitulação da sanção tributária se subsume à hipótese legal, dado que parte do registro das notas fiscais não ocorreram no prazo previsto, dentro do período de apuração. Não havendo prejuízo ao erário, não se verificando dolo ou fraude, a inobservância da ordem cronológica não tem o condão de configurar o ilícito tributário por excessivo formalismo, se ao menos o documento fiscal estiver escriturado dentro do período de apuração. Nesse sentido, a Câmara Superior tem flexibilizado formalidades que não acarretem danos ao erário, como se vê do julgado proferido no AIN 4.140.357, dígito 5, voto vista vencedor, Edson Corazza, em 6 de junho de 2024. No mesmo sentido, foi a decisão proferida pela Câmara Superior, DRT 06, o número 4022.090/2013. Destarte e acolho a tese fazendária apenas para restabelecer a acusação fiscal do item 6 em relação aos documentos fiscais escriturados após o período de apuração, pelo desrespeito ao artigo 214, parágrafo 4º, combinado com os artigos 250-A, parágrafo 1º, item 1, e artigo 87, parágrafo 1º do RICMES. Em relação às notas fiscais registradas dentro do período de apuração, nega-se provimento ao apelo oficial. Referentes às notas fiscais em que a acusação fiscal do item 6 está sendo restabelecida, estendo a apreciação do pedido formulado pelo contribuinte às folhas 1588, de redução ou relevação da multa fiscal pelo disposto no artigo 527-A do RICMES. Tendo em vista as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, entendo que a multa fiscal aplicada nessa parte deverá ser relevada. Ressalto que, para a aplicação do artigo 527, os requisitos devem estar presentes, e aqui eu faço uma série de considerações a respeito dos requisitos do 527-A, que eu entendo aplicáveis aqui no presente caso. Então, no que tange ao item 6, infere-se que a infração fiscal não implica em falta de pagamento e não foi praticado com dolo ou fraude. E eu também verifico aqui que o contribuinte não tem antecedentes fiscais e, a despeito do porte econômico do contribuinte médio, né, que aqui eu estabeleço aqui baseado em alguns critérios, eu entendo que a atitude do contribuinte que é, na verdade, a intensidade da culpa, entendo que seja o caso de relevação da multa fiscal em relação ao item 6 do que foi restabelecido, pela atitude aqui, né, que eu encontro supedâneo aqui no artigo 1º da Lei Complementar 1320 de 2018. Então, eu faço uma série de argumentações e fundamentos para justificar aqui a relevação da multa fiscal em relação ao item 6 daquilo que eu estou restabelecendo. Passo então ao item 7. A acusação fiscal do item 7 é de que o contribuinte teria se creditado da totalidade do crédito de ICMS destacado nas notas fiscais. São 3 notas fiscais aqui que eu indico, referentes à aquisição do ativo imobilizado, demonstrativo 7, folhas 39. A decisão recorrida acolheu o argumento do contribuinte de que o crédito havia sido lançado de forma equivocada, mas que, antes de iniciada a fiscalização, promoveu o estorno do referido crédito, apropriando-se na proporção de 148 avos na forma da legislação paulista. Ao contrário do alegado pela representação fiscal, folhas 1556 e seguintes, a totalidade do crédito irregular foi invalidada pelo estorno levado a efeito, e antes da ação fiscal,
consoante dos documentos dos autos, de tal modo que esse crédito não foi tomado. Constando dos autos que o crédito tomado relativamente às notas fiscais tais, foi a razão de 1,48avos, não há que se falar em infração fiscal. Efetivamente, o fato jurídico tributário relatado no item 7 não ocorreu, sendo irrelevante que o estorno das notas fiscais números tais tenham sido efetuados em GIA substitutiva e em GIA normal para a nota fiscal, né, no caso aqui, na GIA normal, na nota fiscal 111.634. Então, o artigo 569 não é a única forma de sanar a irregularidade fiscal, mas uma faculdade que está à disposição do contribuinte. A lei não veda a autorregularização mediante retificações ou estornos na escrita fiscal. Ao contrário, deve-se privilegiar as condutas de boa-fé do contribuinte de corrigir erros e deslizes para se adequar à legislação tributária a teor do artigo 1º da Lei Complementar 1320 de 2018, que contém valores no sentido de estimular a cooperação recíproca, a boa-fé, a razoabilidade e a coerência na aplicação da legislação tributária, e aqui eu transcrevo o referido artigo. Portanto, andou bem a decisão do primeiro grau, que assim assentou as folhas 1.502, que eu me reporto, então, aos fundamentos da decisão de primeira instância, e transcrevo aqui, não vou ler, não é, para não cansá-los, e pelo exposto eu estou desprovendo o apelo oficial em relação ao item 7. Em relação ao item 11 do AIM, a acusação fiscal do item 11 é de crédito indevido de ICMS pela aquisição de bens que, segundo a fiscalização, as mercadorias adquiridas são materiais que apenas se desgastam pelo uso, não se consomem imediata e integralmente no processo produtivo e tampouco se incorporam ao produto final. A decisão do primeiro grau cancelou em parte o lançamento fiscal, excluindo os seguintes produtos: óleo protetivo, desengraxante e metanol. A justificativa para as exclusões foram as seguintes: que o óleo protetivo é aplicado sobre peça metálica para evitar corrosão e oxidação, sendo integrado ao produto. O desengraxante é usado para a limpeza das peças, o que caracteriza como insumo. Que o metanol é usado na forma de gás para criar uma atmosfera adequada dentro do forno para o tratamento térmico das peças, sendo consumido no processo de industrialização. O fisco sustenta que a vedação ao crédito do ICMS, conforme artigo 33 da Lei Complementar 87, 66, 5º do RICMES, e que o direito ao crédito de imposto somente se legitima se o insumo integrar o produto final ou pelo consumo das mercadorias no processo produtivo, conceito com o qual se encaixa o desgaste ao longo do tempo, conforme decisão normativa 1 de 2001, como é o caso dos referidos materiais. Essa é a tese da representação fiscal. A tese defendida pelo recorrente é de que os materiais que compõem o laudo técnico são consumidos integralmente no processo produtivo e que integram o produto final, e que por isso são essenciais às suas atividades. Com efeito, o laudo técnico de folhas 1438 aponta que a peça metálica é banhada por óleo protetivo, bem como o desengraxante tem por finalidade fazer a limpeza da peça metálica através do processo de lavagem. Mais adiante, as folhas 1439, o laudo técnico atesta que o metanol, de forma gasosa, dentro de um forno, propicia tratamento térmico. Como se verifica, restou devidamente demonstrado nos autos que tais mercadorias são inerentes e imprescindíveis às atividades industriais do contribuinte, sendo legítima a tomada do crédito ICMS, e ainda porque tais bens são consumidos imediatamente ou integram o produto final, como atestou o laudo técnico, classificando-se como insumos. Assim, tem aplicação a decisão normativa 1 de 2021, conforme item 1.1. Ainda que os referidos materiais fossem intermediários ou de uso e consumo, mesmo assim, há direito ao crédito, dado que o laudo técnico demonstra à sociedade que os bens são indispensáveis e inerentes ao processo produtivo. Sob esse aspecto, conhecido o meu entendimento jurídico nesta Câmara. Então, eu a partir daqui, eu estou trazendo aqui, na verdade, um segundo fundamento que, mesmo que fossem considerados materiais intermediários ou de uso e consumo, se for inerente ou indispensável para o processo produtivo, mesmo que não integrem o produto final ou que não se desgaste imediatamente no processo produtivo, eu entendo que é possível aqui a tomada de crédito
na esteira, inclusive, do entendimento aqui já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu trago aqui decisões do STJ 2013, 2010 e também, mais recentemente, uma decisão em embargos de declaração, né, que também vai nesse sentido da possibilidade de aproveitamento de crédito sobre insumos de materiais intermediários, né. Então, eu estou colocando essas questões, né, que se vem sido com relação ao entendimento, né, de prova de que os materiais, assim como entendeu a decisão de primeira instância, se a decisão de primeira instância entendeu que ele integra o produto final ou se desgasta no processo produtivo imediatamente. Então, estou concordando com a decisão de primeira instância, mas mesmo assim, né, se fosse o caso de materiais intermediários, eu também entendo que há possibilidade de aproveitamento do crédito. Então, há de se fazer uma distinção entre mercadorias destinadas às atividades econômicas do contribuinte, como ocorre no presente caso, daquelas mercadorias que são apenas destinadas ao suporte da atividade que realiza, como, por exemplo, diversas despesas do departamento administrativo. Essas sim, materiais de uso e consumo, que tem aí a vedação da tomada de crédito. Então, estou aqui entendendo que a decisão de primeira instância foi correta e, portanto, eu estou negando provimento ao recurso de ofício nessa parte. Bom, passo então ao recurso ordinário. O recurso ordinário se insurge contra a decisão recorrida referente aos itens 1, parte do item 2, porque foi liquidado parte dele, 4, 5, 6, 8, 9 e 11, em parte. O item 1, começando aqui pelo item 1, a acusação fiscal é de falta de pagamento do ICMS referente a operações tributadas como não tributadas, que foi mantida pela decisão recorrida de primeiro grau. O recurso do contribuinte alega se tratar de material de uso e consumo, mas que não houve aproveitamento do crédito do ICMS na entrada, não havendo sentido tributar a saída e devolução, até porque não realizou a comercialização do material, apenas devolveu ao respectivo vendedor. Prossegue dizendo que as notas fiscais refletiram as mesmas informações constantes da nota fiscal que amparou a aquisição de bens destinados ao uso e consumo, de modo que não acarretou prejuízo ao erário em virtude do destaque do imposto da nota fiscal de devolução, normalmente porque a legislação não disciplina as devoluções de bens de uso e consumo, não ocorrendo falta de pagamento do imposto. No entanto, os argumentos da recorrente não podem ser acolhidos. Que as operações de saída com destino ao recorrente das notas fiscais tais, de folhas 1321 a 1322, foram regularmente tributadas, contendo CST 000 e número 100 e CFOP 5102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Assim, conforme dispõem os artigos 58, 87, 215, parágrafo 3º, item 4, todos do RICMES, na devolução das mercadorias, os documentos fiscais devem conter o destaque do imposto. Ocorre que o recorrente emitiu notas fiscais de devolução de números tais, com destaque do imposto, escriturando-se os livros fiscais como não tributados, sem destaque do imposto. De start, reconheço a configuração da infração fiscal sendo irrelevante juridicamente o não aproveitamento do crédito pelo contribuinte. São precisos os fundamentos da decisão recorrida que adoto como razões de decidir, conforme folhas 1492 a 1494, que aqui eu transcrevo, e de modo que, em relação ao item 1, estou negando o provimento. Em relação ao item 2, é de crédito indevido do ICMS decorrente de escrituração de documentos fiscais de entrada nos quais constam destinatários diversos. O recorrente reconheceu a procedência da acusação fiscal em relação a 3 notas fiscais, impugnando somente a nota fiscal 240.986, emitida pela empresa Assuvisa. A decisão recorrida manteve a acusação fiscal em face da nota fiscal 240.986, sob o fundamento de que a recorrente teria cumprido as normas regulamentares para acreditamento do ICMS, pois o imposto não teria sido destacado na nota fiscal escriturada no LRE, livro de registro de entrada, nem havia sido cobrado na operação anterior. O recorrente argumenta que o fisco não
experimentou prejuízo em razão do erro de escrituração, porque a nota fiscal 249.86 trata de remessa para de industrialização por conta do adquirente, CFOP 5924, cuja operação está integrada à operação de venda emitida pelo mesmo fornecedor, estampada na nota fiscal 249.85, que esta sim com o imposto destacado na nota fiscal e que ampara o direito ao crédito ICMS por parte do recorrente. Conforme consta dos autos, o contribuinte escriturou no livro de registro de entradas a nota fiscal 240.986 como operação geradora de crédito ICMS, segundo admite as folhas 1571. Portanto, não comporta provimento o recurso nessa parte, devendo prevalecer o princípio da legalidade. A nota fiscal eletrônica 240.986 foi emitida em nome do industrializador, com observância do artigo 406, inciso 1, letra C do RITMES, para acompanhar o transporte da mercadoria sem o destaque do imposto. Ocorre que, pelo princípio da não cumulatividade, o direito ao crédito demanda que o imposto tenha sido anteriormente exigido, né, mediante destaque no documento fiscal hábil, porque conforme prescreve o artigo 36 da Lei 63.7489, que aqui eu transcrevo. Tivesse o contribuinte escriturado a nota fiscal 240.985, teria legítimo direito ao crédito ou poderia se aproveitar do crédito extemporaneamente. Assim, o procedimento adotado pelo contribuinte não encontra amparo nas normas de regências, razão pela qual nega o provimento ao apelo nessa porção. Quanto aos itens 4, 5 e 6 do AIM, neste tópico, se infere que as acusações fiscais são as seguintes, todas elas de descumprimento da obrigação acessória. Item 4, a infração fiscal é de falta de escrituração no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, de notas fiscais modelo 55, não tributadas relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento. Relativamente ao item 5 do AIM, a fiscalização acusa o contribuinte de ter deixado de escriturar no período de janeiro de 2020 2021 notas fiscais modelo que tenham tributadas relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento. E em relação ao item 6, a acusação fiscal é de falta de escrituração no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 de conhecimento de transporte tributados. Então, todas elas são falta de escrituração de documento não tributado ou conhecimento de transporte tributado, como é o caso do item 6. A decisão de primeiro grau foi pela manutenção integral dos itens 4 e 5 e pelo cancelamento parcial do item 6, mantendo-se o crédito tributário somente em relação ao item 6, do CT 70.120, chave de acesso tal, por ausência de prova de escrituração, adiantando que deve ficar incólume a decisão recorrida relativa a esse CTE por seus próprios fundamentos. Então, o item 6 ao recurso da parte que foi mantida, né? Porque a parte que foi cancelada foi objeto do recurso de ofício, conforme eu já falei anteriormente. Já expus aqui a questão do item 6. Muito bem. Em relação aos itens 4, 5 e 6 do AIM, existem dois argumentos que o contribuinte sustenta para cancelamento, né, das acusações fiscais. O primeiro argumento é aduzido que, na grande maioria das operações, não teria contratado ou não teria conhecimento, não teria solicitado a emissão das notas fiscais e não teria dado entrada nas mercadorias. Obtempera uma situação específica da nota fiscal 10.989, que teria sido devidamente escriturada por se tratar de documento fiscal correto, na medida em que houve outra emissão de nota fiscal 10.978 em duplicidade, conforme folhas 1572 a 1573. Para tanto, relaciona todas as notas fiscais do item 4 nas planilhas 1574 a 1578 e do item 5 nas planilhas 1578 a 1580. Pondera, por fim, que a regra do artigo 30 da Portaria CAT 162/2008, que trata da manifestação de notas fiscais, é de observância facultativa pelos contribuintes habilitados no sistema da nota fiscal eletrônica. Então, ele argumenta que
que, com relação especificamente, ele não está obrigado, ele não contratou o serviço, a nota fiscal foi emitida voluntariamente pelo emitente, né? Ele não contratou, não tinha conhecimento, não era obrigado a fazer a manifestação do sistema. Não se submetia a essa manifestação obrigatória. O segundo argumento em relação a esses itens é de que diversas operações foram escrituradas no livro de registro de entrada pelo contribuinte, conforme planilha de folhas 1585 a 1586, referente ao item 4 do AIM, e de folhas 1586, referente ao item 5. Então, o segundo argumento é que ele afirma, o contribuinte afirma que registrou as notas fiscais, embora extemporaneamente. Quanto ao item 6, diz que a nota fiscal com chave de acesso número tal foi cancelada. Pede ainda a relevação da multa fiscal em relação ao item com fundamento no artigo 527-A do RICS. A representação fiscal requer o improvimento do apelo para que seja mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos, destacando vários excertos da decisão de primeiro grau. Pois bem, analisando o primeiro argumento de não reconhecimento das operações ou ausência de contratação ou por desconhecimento, não ilide a infração fiscal de falta de escrituração de documentos fiscais, artigos 214 e 250-A do RICS. De fato, o artigo 30, inciso 2 da Portaria CAT 162 diz que a manifestação de participação na operação somente é obrigatória para os casos dos anexos 3 e 4, dos quais o recorrente não se submete. Então, transcrevo aqui o artigo 30 da Portaria CAT. Mas também é certo que o contribuinte pode apresentar manifestação de participação da operação de forma voluntária, tendo a fiscalização assim se posicionado através da resposta à consulta 20.850/2019, que aqui eu transcrevo. A tese do contribuinte teria razoabilidade se fosse alguma operação isolada. No presente caso, foram dezenas de operações que, somadas, resultam em expressivo valor, de modo que deveria, no mínimo, ter chamado a atenção do contribuinte, pois, quando é recebida alguma nota fiscal no sistema, pelo sistema, o contribuinte deve conferir a sua validade e autorização de uso, artigo 30, inciso 1 da Portaria CAT 162, presumindo-se o conhecimento de todo e qualquer documento fiscal emitido. Preferiu, ao contrário, ficar inerte e silente, deixando as notas fiscais emitidas contra o contribuinte permanecerem válidas e surtindo efeitos em face de terceiros, máxime em relação ao fisco. Deveria o contribuinte ter tomado medidas concretas junto ao Cefaz e no âmbito do direito civil, contra a emissão de documentos fiscais recebidos, ainda mais quando for por falsidade. Não sabemos se é o caso ou não, mas se fosse, mais ainda. Cujas providências são compatíveis com o porte econômico do recorrente. Por tais razões, entendo que a infração fiscal está configurada à míngua de prova de que as operações realmente ocorreram, uma vez que os documentos fiscais de folhas 1.349 a 1.375, e-mails enviados e não respondidos, são insuficientes para a prova do alegado. Em caso semelhante do presente processo, neste mesmo sentido, foi o entendimento da terceira Câmara Julgadora no AIM 4, 124.713, dígito 9. Quanto à nota fiscal 10.989, que teria sido devidamente escriturada por se tratar do correto documento fiscal, na medida em que houve outra emissão de nota fiscal 10.978 em duplicidade, também não prospera o recurso, já que os dois documentos fiscais estão válidos, de modo que adota as razões de decidir da decisão recorrida às folhas 1.497 a 1.498, item 24 da decisão recorrida, que adota como razões de decidir. Mantém as acusações fiscais relativamente às notas fiscais do item 4, planilhas 1.574 e 1.578, e do item 5 das planilhas de folhas 1.578 a 1.580. Passando a enfrentar o segundo argumento, regularização da escrituração dos documentos fiscais do LRE, relativamente às notas fiscais do item 4, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, os respectivos documentos fiscais foram sim regularizados, folhas 1.329 a 1.346 do LRE e planilha de folhas 1.585 a 1.586, porém fora do prazo legal do artigo 214, parágrafo 4º, combinado com o artigo
com os artigos 250A, parágrafo único, item 1, e 87, parágrafo 1º do RICMES, que eu já até mencionei quando analisei aí o recurso de ofício. Forçoso concluir que a infração está configurada, dado que nenhuma escrituração ocorreu dentro do período de apuração. Todavia, quanto ao pedido de aplicação do artigo 527-A, que foi formulado em relação a essas acusações, coerente com o quanto fundamentado na proposta de voto deste relator ao apreciar o recurso de ofício do item 6, observo que a infração não implica falta de pagamento e não há elementos nos autos de prática de dolo ou fraude. Outro sim, tendo em vista a inexistência de antecedentes fiscais, não obstante o porte econômico, o porte médio do contribuinte, as circunstâncias do caso concreto autorizam a relevação da multa fiscal. O contribuinte logrou comprovar a autorregularização da escrituração das notas fiscais no LRE de forma voluntária e antes da ação fiscal. Conferir folhas 163 da OSF, que é a OSF. Considero prestigiar a boa-fé do contribuinte e a razoabilidade na aplicação da legislação tributária, que são princípios contidos no artigo 1º da Lei Complementar 1320 de 2018. Além do mais, a multa sobre o valor da operação não encontra razoabilidade e proporcionalidade em face da intensidade da culpa do contribuinte, sem olvidar o entendimento do STF sobre o efeito confiscatório das multas fiscais quando ultrapassado 100% do valor do tributo. Com fundamento no artigo 527-A do RICMES, releva a multa fiscal referente às operações indicadas na planilha de folhas 1585 a 1586 do item 4 do recurso ordinário. Do item 4, relativamente ao recurso ordinário, adotando os mesmos fundamentos invocados a Lures. Ainda quanto ao segundo argumento, relativamente agora ao item 5, o contribuinte alega ter escriturado no LRE. Não obstante, é de ser mantido o lançamento fiscal nessa parte pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, de folhas 1400 que está lá, as folhas 1497. O recorrente não comprovou o alegado, e ao contrário do item 4, incabível a aplicação do artigo 527-A do RICMES. Veja-se que na planilha de folhas 1586, nem mesmo é indicado onde e quando teriam sido escriturados os documentos fiscais. As circunstâncias da espécie desautorizam a redução e a relevação da multa. O contribuinte deveria ter autorregularizado a escrita fiscal, mas quedou-se inerte, a despeito da presumida estrutura administrativa capaz de identificar obrigações acessórias não cumpridas. Mantém-se a multa fiscal para que seja... mantém-se a multa fiscal para que seja cumprido o seu desiderato didático e repressivo, que é plenamente absorvível pelo contribuinte diante de seu porte econômico, conferir folhas 14. Nessa parte, desprovejo o apelo do particular. O mesmo destino é com relação ao item 6. O contribuinte não logrou comprovar o cancelamento do documento fiscal. A decisão recorrida sobre essa matéria assim fundamentou. Indico aqui, transcrevo aqui, o item 26 de folhas 1498, que adoto como razões de decidir. No que diz respeito ao item 6, então, eu estou negando o provimento ao recurso, o item 6 do recurso ordinário. Assim sendo, em resumo, estou dando provimento ao recurso ordinário para relevar a multa fiscal em relação ao item 4, ou seja, apenas em relação às planilhas 1585 a 1586, e negar provimento quanto aos itens 4 em parte, 5 e 6. Item 8 é de crédito indevido do ICMS, destacado nas notas fiscais de entrada, emitidas pelo próprio contribuinte e lançadas no livro de registro de entradas, com o objetivo de estornar emissões de notas fiscais de saída que deixaram de ser canceladas em infração aos artigos 59 e 63 do RICMES. O relato fiscal esclarece que nas notas fiscais de entrada, que o objetivo estornar o débito, constam no campo informações complementares, a descrição estorno de lançamento de notas fiscais, cancelamento fora do prazo. Porém, assevera a autoridade fiscal que não há previsão legal para o creditamento do imposto por meio de nota fiscal de entrada de própria emissão, objetivando o estorno do imposto relativo à nota fiscal emitida indevidamente, que deixou de ser cancelada, pois esse procedimento de cancelamento está disciplinado pelo artigo 18 da Portaria CAT 162 e de Decisão Normativa CAT 5 de 2019. A decisão de primeiro grau
desacolheu a defesa do contribuinte, atentando que não foram observadas as normas de regência relativa à emissão de notas fiscais de devolução a teor do artigo 453 do RICMES. Alega o recorrente que negociou a venda e a retirada de mercadorias pelos seus clientes e estes não foram retirá-las. Isto porque as notas fiscais continham a cláusula de que o frete seria por conta do adquirente. Prossegue argumentando que a resposta à consulta 24695/2021 esclarece que o retorno de mercadorias em virtude de recusa do recebimento pelo destinatário configura devolução de mercadoria, de tal modo que o procedimento de emissão de nota fiscal de entrada para o estorno da nota fiscal de venda não viola a legislação tributária conforme artigos 452 e 453 do RICMES. Eis os pontos controvertidos: procedimento de devolução versus inobservância das formalidades legais. Analisando as alegações das partes, é pertinente deixar consignado que a devolução de mercadoria é a operação que tem por objetivo anular os efeitos da mesma operação nos expressos termos do artigo 4º, inciso 4º do RICMES. A emissão de notas fiscais em virtude de retorno de mercadorias em devolução por recusa do destinatário está regrada pelo artigo 453 do RICMES, que aqui eu transcrevo. Vale dizer que o contribuinte, ao emitir nota fiscal de entrada para registrar devolução das mercadorias pelo destinatário, seja qual for o motivo, deverá cumprir algumas formalidades mínimas. São elas: emitir nota fiscal de entrada contendo todas as informações prescritas no inciso 1 do artigo 543 do RICMES, constar os dados do estabelecimento emitente, vendedor, remetente, também no campo destinatário, indicar no documento fiscal, no campo informações complementares, o número, a data de emissão e o valor da operação do documento original, e constar na nota fiscal original, em seu verso, o motivo de a mercadoria não ter sido entregue, escrito pelo transportador ou pelo destinatário. Pois bem, desde a fase de defesa, o contribuinte sustenta a tese de que se trata de procedimento de emissão de notas fiscais de entrada e de retorno em devolução de mercadorias pela recusa de recebimento pelo destinatário que se comprometeu a retirar a mercadoria, cláusula FOB. Destaque: a questão não diz respeito à emissão de nota fiscal em hipótese que não permitida na legislação, com a adoção de procedimento diverso do permitido na lei para regularizar outro. Há de se perquirir se o contribuinte observou ou não as formalidades legais para a regular devolução das mercadorias. De acordo com o demonstrativo de folhas 8, de folhas 40 a 43, o contribuinte realizou várias operações com descumprimento de formalidades essenciais. Dos elementos dos autos, anoto que não consta o nome do contribuinte em GRECOM no campo destinatário, conforme pesquisa pública no portal de nota fiscal eletrônica, realizada pelo julgador de primeiro grau, folhas 1540, fato esse não impugnado pela parte recorrente. De outra parte, as informações complementares foi consignada a informação de estorno de notas fiscais, mas de forma contraditória, pois também foi inserida a informação de cancelamento do documento fiscal e, por fim, não consta dos autos, nem dos documentos fiscais, a motivação da recusa pelo destinatário, que é requisito expresso previsto no parágrafo 1 do artigo 453 do RICMES. São informações relevantes que não constaram dos registros e nos documentos fiscais e manifesta desobediência à legislação tributária, máxime no que tange ao artigo 453 do RICMES, restando configurada a infração fiscal. Pondero, por sim, que não estamos diante de apenas uma ou algumas operações, mas de dezenas de notas fiscais emitidas em datas variadas, entre 7/9/2020 a 13/12/2021, de modo que seria esperado do contribuinte mais cuidado e atenção, ainda mais nas devoluções de mercadorias que são recorrentes no mercado odierno. Nestas circunstâncias, desprovejo o apelo do particular em relação ao item 8, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Passo, então, ao item 9 do AI. A acusação fiscal do item 9 do AI é imputada porque o contribuinte deixou de requerer o cancelamento de 118 notas fiscais de saída em infração ao artigo 212-O, parágrafo 2º do RICMES, e artigo
18 da Portaria CAT 162. A capitulação da penalidade foi o artigo 85, inciso 4, a linha Z1 da Lei 6374/89. A decisão recorrida foi pela manutenção do lançamento fiscal sob o fundamento de que a infração fiscal é admitida pelo contribuinte e está comprovada pelo demonstrativo 9, folhas 44 a 50, e pela relação de notas fiscais individualmente discriminadas, que deveriam ter sido canceladas. De mais a mais, o pedido de absorção da infração fiscal foi afastado, dado que a conduta relatada no item 8, de se creditar do imposto, é comissiva, mas a conduta do item 9 é omissiva, consistente em deixar de cancelar notas fiscais em que o fato gerador não ocorreu. Conclui a decisão hostilizada que as infrações imputadas são distintas e autônomas, ou seja, a existência de uma infração não é meio para cometimento de outra. Então, a decisão do primeiro grau, ele entendeu, primeiro, a infração está configurada, até porque o contribuinte admite, e afastou a consunção, né? Então, o recorrente recorre o contribuinte aduzindo que a infração fiscal descrita no item 9 decorre do item 8, representando dupla penalidade. Pede a aplicação do princípio da absorção. Em contrarrazões, a representação fiscal pede a rejeição dos argumentos do contribuinte, apontando que as acusações dos itens 8 e 9 são distintas, pois a sanção de creditamento indevido de ICMS está tipificada no artigo 85, 2, letra J, da Lei 6374/89. E a falta de solicitação de cancelamento das notas fiscais de saída está no artigo 85, 4, Z1. Cinge-se a controvérsia em saber se as acusações fiscais intestidas são distintas e autônomas, ou se uma infração é meio necessário para a consumação de outra. Efetivamente, razão assiste ao contribuinte. De fato, isoladamente, o item 9 do AIN está comprovado pelo demonstrativo 9, folhas 44 e 50, e pela relação de notas fiscais anexadas aos autos. Porém, claudicou a decisão recorrida ao afirmar que os fatos jurídicos infracionais dos itens 8 e 9 são autônomos. A despeito de o fundamento das infrações e a capitulação das sanções tributárias serem distintos, se infere dos autos que os eventos dos documentos fiscais de saída e de entrada estão absolutamente imbricados. Para que fosse possível caracterizar a infração fiscal de crédito indevido, item 8, primeiro era imprescindível a emissão de notas fiscais de saída, aquelas que deveriam ter sido canceladas segundo a fiscalização, item 9, para depois serem emitidas notas fiscais de entrada de devolução das mercadorias, item 8, sem o que o intento do contribuinte de se creditar do ICMS destacado das notas fiscais de entrada não seria alcançado. Se as notas fiscais de saída fossem canceladas, os fatos jurídicos descritos no item 9 não existiriam, pois não seria necessária a emissão de notas fiscais de entrada de devolução de mercadorias, por óbvia razão. Está inadmissível 2 lançamentos fiscais com a consequente dupla penalidade. Tanto é que o item 8 exige imposto e multa fiscal em razão do crédito indevido, infração fiscal mais gravosa. Relativamente ao item 9, somente a aplicação de multa isolada em infração ao artigo 212-O, parágrafo 2º do RICMS, falta de cancelamento de notas fiscais. Aplicável, pois, o Instituto da Consunção de Penalidades Tributárias, e em seguida aqui eu faço várias questões, várias ponderações jurídicas e teóricas, né? E, então, deixa eu ver aqui em seguida, portanto, tendo em vista a aplicação da dupla penalidade, a multa fiscal pelo descumprimento do dever instrumental do item 9 deve ser absorvida pelo item 8, prevalecendo apenas esta penalidade, que é a mais gravosa, qual seja a penalidade que exige o recolhimento do imposto sem ficar restrito às hipóteses do artigo 85, parágrafo 5º da Lei 6374/89 e do artigo 527, parágrafo 3º e 5º do RICMS, né? Sobre esse tema, o TIT já se posicionou no sentido de que a conduta ilícita mais grave deve absorver a menos grave quando interligadas, como se verifica dos julgados abaixo. Aqui eu trago várias decisões nesse sentido da Câmara Superior, né? Então, nessa linha de argumentação que eu estou trazendo aqui. E, mais recentemente, tem aqui o AIN 4035091,
né, que é de minha relatoria na Câmara Superior, também no mesmo sentido. Então, eu também trago aqui, em seguida, da jurisprudência do TIT, vários julgados que admitem a consunção tributária, né, decisões aqui que eu relaciono do STJ e também em segunda instância aqui da Justiça Federal, né? Então, em razão de tais fundamentos, reconheço a consunção para cancelar o item 9, ficando a acusação fiscal absorvida pelo item 8. Item 11 do AIM, insumos, materiais intermediários e consumo. Então, o item 11 é o remanescente da acusação fiscal que foi parcialmente cancelada pela decisão do primeiro grau. Então, o contribuinte aqui insiste que os materiais indicados no laudo técnico, eles são consumidos imediatamente ou incorporam ao produto final, de acordo com o laudo técnico. É importante relatar, mas eu vou, aqui no meu voto vai constar também, que o contribuinte ele faz uma relação de materiais que ele reconhece que não dão direito a crédito. Então, ele tem uma série de materiais que o próprio contribuinte reconhece, olha, não dá direito a crédito. Então, ele está questionando só parte dos materiais que estão nesse laudo técnico que dão direito a crédito. Então, é importante deixar esclarecido isso, né? Que não são todos os materiais, só aqueles que constam do laudo técnico. Então, a acusação fiscal do item 11 é de crédito indevido pela aquisição de materiais de uso e consumo. A fiscalização apontou que as mercadorias adquiridas são materiais que apenas se desgastam pelo uso, não se consomem imediato e integralmente no processo produtivo e tampouco se incorporam ao produto final. A decisão de primeiro grau cancelou em parte o lançamento fiscal, excluindo o óleo protetivo, desengraxante e metanol, por entender que esses integram o produto final e são consumidos no processo produtivo. Em relação aos demais bens, desacolheu a defesa do contribuinte, dando razão à motivação da fiscalização para o lançamento fiscal do item 11. O recorrente admite que parte dos bens que estão relacionados na planilha de folhas 1.313 a 1.317 não dão direito ao crédito, tendo aqui a incidência do artigo 20 da Lei 13.457 em desfavor ao contribuinte. Já no que tange aos demais materiais, o apelo do particular comporta provimento pelos mesmos fundamentos já anteriormente inculcados no recurso de ofício em face do item 11 do AIM. O laudo técnico de folhas 1.429 a 1.441, assinado por engenheiro mecânico, aponta que brocas, chanfradores, fresas, machos, etc., tem aqui uma relação enorme, né, dos materiais indicados no laudo técnico, que não são aqueles que estão na planilha que o contribuinte Só espero que ele tenha percebido que ficou. De repente ele está lendo lá o voto dele. Vamos avisar, peraí. Doutor Pérez, está nos ouvindo ou não? Deixa eu ligar para ele, vamos ver. Ele saiu da reunião aqui, acho que ele Aqui, caiu tem um lá problema no mesmo. computador. Pronto, ele caiu e minha luz voltou. Então agora, mais calmo. Pronto. Eu acho que a gente tem que mesmo que aguardar, né, ele retornar. Sim, sim.
Ó, é que acabou a bateria do notebook dele. Ele não percebeu, mas já está voltando. Já... Diferentemente de você, Argos, ele tem energia elétrica lá, ele só não tem a bateria. Então, parece que o Argos congelou também. Ah, não. Não, Eu você está estou concentrado. fugindo de morto aí, Argos. Olha aí, pô. Então, essa é uma bela de uma providência. Nem respira, pô. Tá bom, vamos aguardar então o Orivaldo, ele já está voltando. Muito bem, consegui voltar aqui. Desculpem Estão me ouvindo? Ouvindo, né? Meu computador, eu não percebi que o meu computador não estava
carregando e ele acabou a bateria e aí eu não... Apagou a tela, eu acho que eu continuei um pouquinho ainda com o áudio, sei lá, mas depois não teve jeito. Bom, então eu estou aqui no item 11, né? E a questão do item 11 é realmente ao remanescente aqui dos materiais intermediários de uso e consumo. Materiais de uso e consumo, o remanescente, né? Que parte foi reconhecido pela decisão de primeira instância e parte não foi reconhecido. Então, o contribuinte pede aqui o reconhecimento do cancelamento do item 11 do remanescente, alegando que os materiais são necessários e integram o produto final, né, e são consumidos no processo produtivo, assim como o caso do desengraxante, metanol e... deixa eu ver aqui, o óleo protetivo. Então, em relação aos demais bens, a defesa desacolheu a defesa do contribuinte. Então, o recorrente, aqui voltando um pouquinho, né, o recorrente admite que parte dos bens que estão relacionados na planilha 1313 a 1317 não dão direito ao crédito, tendo aqui incidência da regra do artigo 20 da Lei 13.457, em desfavor do contribuinte. Já no que tange aos demais materiais, o apelo do particular comporta provimento pelos mesmos fundamentos já manifestado no recurso de ofício quanto ao item 11. O laudo técnico de folhas 1429 a 1441, assinado por um engenheiro mecânico, aponta que vários materiais aqui relacionados, que aqui eu estou relacionando um por um aqui no meu voto, fazem parte do processo industrial na fabricação de engrenagens. Para cada mercadoria, há uma explicação de sua função e utilidade que me reporto, com esclarecimentos técnicos de que tais bens se consomem no processo produtivo ou que incorporam o produto final. A partir de folhas 1440 a 1441, o laudo técnico exemplifica graficamente todo o processo industrial em que os materiais se inserem no processo produtivo, demonstrando a saciedade, a inerência às atividades industriais do contribuinte e que tais bens se consomem de forma praticamente imediata ou se integram ao produto final. Assim sendo, tem incidência a decisão normativa CAT 1/2001, pois no item 1.1 são insumos, não considero como insumos. Mesmo que se admita que tais materiais são meramente intermediários de uso e consumo, restou plenamente comprovado que as mercadorias são inerentes ou imprescindíveis às atividades industriais do contribuinte, sendo igualmente legítima a tomada de crédito. Então, eu volto aqui naquela mesma questão que a Lei Complementar 87/96 alterou o critério em relação ao convênio 6688. Pela regra em vigor, o crédito é vedado apenas quando não houver qualquer vínculo de inerência entre a mercadoria e o processo industrial ou comercial, ou de prestação de serviços, desenvolvido pelo estabelecimento. Há de se fazer distinção entre mercadorias destinadas às atividades econômicas do contribuinte, como ocorre no presente caso, e daquelas mercadorias que apenas são destinadas ao suporte de atividades realiza, como no departamento administrativo. Invoco mais uma vez o desembargo de declaração do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria em relação a esse tema, né? E, por tais fundamentos, provejo o recurso ordinário, ficando mantido o item 11, apenas quanto aos materiais que o próprio contribuinte admite que não dão direito ao crédito e que estão relacionados às folhas 1313 a 1317. No mais, o AIN fica cancelado quanto ao item 11. Então, eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando o provimento, com observação de que, em relação ao item 6, foi parcialmente restabelecida a acusação fiscal, mas a penalidade fiscal foi relevada. Com relação ao recurso ordinário, conheço e dou parcial provimento para cancelar em parte o item 4 do AIN, referente à planilha de folhas 1585 a 1586, e o item 11, ficando mantido o crédito tributário relativo aos materiais
do item 11, né, relativo às prioridades da planilha 1313 a 1317, nos termos do fundamentado. Em súmula, os créditos tributários dos itens 1, 2, 5 e 8 ficaram integralmente mantidos. Parcialmente cancelados o item 4, 6 e 11, e integralmente cancelados os itens 7 e 9. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. A representação fiscal aqui, pela ordem, pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Cumprimentar o senhor relator pelo voto trabalhoso que teve, né? Porque são muitos itens, são muitas as situações jurídicas envolvidas, e pelo sucesso de enfrentar todas essas questões com a lealdade de demonstrar todas as posições, tanto do fisco, desta representação fiscal, quanto do contribuinte autuado. E seu voto, e como nós aqui, prestando atenção em tudo que foi dito e escrito, já temos, só com o voto, um resumo bastante fidedigno das discussões no processo. Nessa esteira, fica fácil entender que a minha intervenção decorre de alguns pontos que a representação fiscal diverge das conclusões do voto. Uma questão evidente é a questão dos bens de uso e consumo, que eu não vou aqui me alongar, porque é uma questão já que todo mundo aqui nesta Câmara conhece, lida com isso diariamente, sabe qual é a posição da representação fiscal, e também nós conhecemos, evidentemente, as posições contrárias, os argumentos e fundamentos que embasam essas opiniões divergentes daquela que é da representação. Nesse sentido, só queria dizer que a questão envolvendo os bens de uso e consumo, insistimos, deve seguir a máxima que vem sendo aquela acompanhada no decorrer dos anos, não é novidade, muito pelo contrário, e só dá direito ao crédito ou o material que integra o produto final ou que é consumido imediatamente no processo produtivo. Não há, nessa questão, nenhuma divergência de fato no processo, né? É só uma questão de direito, né? Portanto, é uma questão relativamente fácil de cada um dos senhores se posicionar. Outra questão é a do crédito do ativo imobilizado, que foi tratada no item 7. O contribuinte fez lá entre aspas, estorno desse crédito, só que fez de uma forma por conta própria, né? Achou um jeito lá de fazer o estorno, sem observar exatamente a regulamentação. Como disse o doutor Orivaldo, no seu voto, o artigo 569 realmente não é a única forma de fazer estorno. É uma possibilidade. A outra forma é a denúncia espontânea, que não foi feita. Então, essa questão eu julgo também importante destacar, porque afeta diretamente o resultado deste julgamento em relação ao item 7. O que me toca mais de perto dizer, e é nesse ponto que eu queria me demorar talvez um pouco mais, mas prometo que não muito, é em relação à relevação das multas, né? Sabemos todos que essa questão da relevação das multas envolve muitas questões subjetivas. A lei permite uma discricionariedade ao julgador que torna um pouco mais complicado determinar se deve ou não haver redução ou relevação e em que medida isso deve se dar.
No entanto, eu gostaria de salientar aqui algumas questões que vão no sentido contrário da relevação da multa em alguns itens proposta pelo voto do seu relator. A primeira diz respeito à questão da isonomia. Para quem teve a oportunidade, como eu, de ler atentamente esse voto antes dele ser aqui proferido, a questão da isonomia ela é muito bem trabalhada no voto, embora na leitura não tenha ficado tão explícito assim, né? Nos parece contraditório, em algumas das infrações, o próprio voto relata, não, houve a infração, né? Realmente houve a infração. Mas por uma questão de isonomia, vamos relevar a multa aplicada. Ora, me parece contraditório tratar o contribuinte que deu causa a uma infração da mesma forma que aquele contribuinte que segue rigorosamente a letra da lei, aqui entendida como a legislação tributária como um todo. Então, ficaríamos com uma relevação, quer dizer, como se nada tivesse acontecido. Admite-se o ilícito, mas releva-se a penalidade, equiparando o agente que cometeu o ilícito com aquele que não cometeu nenhum ilícito. Uma outra questão levantada durante o voto é a questão da segurança jurídica. Ora, se a lei, mais uma vez, em lato sensu, determina que existe um prazo para a feitura dos registros fiscais nos livros, não? E que esse registro deve ser feito em ordem cronológica, a segurança jurídica aponta justamente no sentido do reconhecimento disso, né? A ordem cronológica ela não é opcional, né? Ela é necessária, né? Bom, não preciso nem me alongar aqui dos motivos disso, né? Então, também nesse quesito da relevação das multas, me parece que a questão da segurança jurídica claudica quando admitimos que possa uma parte da legislação ser ignorada em favor de um entendimento que não tem parentesco, a nosso ver, com a segurança jurídica, né? Outra questão que eu acho importante, que foi colocada no voto também, é o porte da empresa. Não se trata de uma microempresa, de uma pequena empresa, nada disso. É uma empresa de médio porte, segundo os padrões do BNDES, o que nos coloca numa questão assim, há capacidade, sim, tanto para... Deveria haver capacidade para evitar esse tipo de desacertos na sua escrita fiscal, como há capacidade também, igualmente, para arcar com os custos relativos ao descumprimento dessas mesmas normas, né? E, finalmente, eu gostaria de frisar que os antecedentes fiscais, há antecedentes fiscais, sim, da autuada talvez não haja exatamente da mesma infração. No entanto, há vários autos de infração, eu até separei aqui, os senhores podem acompanhar em folhas 1642 do processo, tem listado lá 5 autos de infração. Alguns deles, o contribuinte, inclusive, admitiu, num deles, e quitou, em outros já foi para execução, e são, como na exemplo deste auto que discutimos, esses outros são autos igualmente com diversos itens que contemplam igualmente creditamento indevido e falta de escrituração de documentos. Então, nesse sentido, juntando todas essas questões, não me parece razoável que simplesmente se releve a multa como se o contribuinte não tivesse antecedente fiscal nenhum, como se fosse de pequeno porte,
como se isso nos trouxesse mais próximo da segurança jurídica e muito menos da isonomia. Então, é nesse sentido que gostaria de fazer esses pequenos reparos ao voto proferido e submeter essas questões à apreciação dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos, pelas ponderações e muito pertinentes aí as suas colocações, né? Eu só vou fazer um comentário a respeito da relevação. O contribuinte realmente admite que praticou a infração fiscal, mas eu levei em conta que ele regularizou antes da ação fiscal, ele autorregularizou. Então, isso é um componente, para mim, importante, né? Eu também mencionei no meu voto que o porte econômico ele não é impeditivo da relevação ou da redução da multa fiscal, né? A gente sempre vê assim os debates, não é pequeno porte, mas não é só a empresa de pequeno porte ou de médio ou microempresa que tem direito à relevação, à redução da multa fiscal, é qualquer contribuinte, né? Mas isso vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Então, eu optei por relevar porque eu vejo muitos votos que, no sentido aqui, né, da jurisprudência, que cancela o auto de infração porque acha muito formalismo e tal, né? Eu prefiro manter o princípio da legalidade preservado, né? Porque não foram respeitadas regras importantes, né? Em vez de cancelar porque não teve prejuízo erário, eu prefiro relevar, reconhecer que houve a infração, mas relevar porque houve uma autorregularização, não houve prejuízo erário. Chegamos no mesmo resultado, mas por fundamentos diferentes, né? Então, só para justificar esses pontos, né, da relevação da multa fiscal. Mas o doutor Samuel pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutor Erivaldo, eu só vou pedir que o senhor feche o microfone, porque a sua sala tem muito eco. Então, para a gente, obrigado. Quando o doutor Antônio Carlos estava falando, ficava repetindo. Mas vamos lá. Eu tenho duas questões aqui. Eu até pedi aí uma preferência, né? Adiante que vou acompanhar o doutor Orivaldo. Com relação à primeira questão que o doutor Antônio Carlos já colocou, com relação à relevação, sim, eu tenho entendimento de que, olha, relevação é para casos assim, absolutamente extremos, né? Ou seja, porque tem o caráter didático da multa que deve ser preservado, e por isso, na melhor das hipóteses, eu reduziria. Normalmente eu reduzo. Mas nesse caso aqui, como o doutor Orivaldo colocou, houve, antes da ação fiscal, aí me corrija se eu entendi errado, mas antes mesmo da ação fiscal, já houve a regularização do contribuinte, né? Então, esse é um fator que, para mim, leva a uma situação extrema, né? Ou seja, qual efetivamente a perda, né, para fiscalização e tudo mais, se efetivamente o problema foi corrigido antes que o próprio fisco pudesse detectá-lo, né? Então, nesse caso particular, e aí também concordo com o doutor Ivaldo, a questão do porte da empresa não é impeditivo de nenhum benefício, ele é um elemento para dosimetria, né? Então, eventualmente, uma coisa e aí sim, aí o que, na verdade, o que importa para a aplicação ou não do 507A são as circunstâncias de fato. É isso. Uma vez constatado isso. Porque se eu não tivesse situação de fato. Espera aí que agora a Siri resolveu. Não sei. São circunstâncias de fato que são relevantes para a aplicação. E não porte. E daí é um segundo momento, né? Ou seja, se as situações de fato não permitem, né, não importa se ela é de pequeno porte, se é microempresa, se é pessoa física, não importa, né? Ou seja, se é dolo, se as condições de fato não permitem, pronto, né? Então, nesse aspecto, eu vou acompanhar integralmente o doutor Pérez
Eu só vou pedir aqui uma preferência, porque o doutor Pérez colocou uma questão no voto dele que é irrelevante na matéria, mas com a qual eu não concordo, que é a possibilidade de acreditamento em material de uso e consumo. Né? Então, com relação a isso, parece que a lei é bastante clara. Eu não entendo que a lei complementar ela não flexibilizou, não abriu, né, dentro do que ela já havia trazido. Material de uso e consumo, não importa ser utilizado para atividade ou não. Se ele não está, se ele de alguma maneira ele não entra lá no produto final, né, ele não dá direito ao crédito. Para mim, essa é a minha interpretação da lei, pelo menos. Né? Então, mas no caso concreto aqui, ele é relevante, porque o doutor Pérez mostrou bem lá, olha, nós estamos falando de insumos, não estamos falando de material de uso e consumo. O material que teve o crédito closado se refere a insumo. São insumos. E, sim, insumos, sim, não se discute que dá direito ao crédito. Então, eu já preparei aqui, doutor Arivaldo, já estou com ela pronta, eu vou só colocar só com essa observação, que eu acompanho não integralmente, né, porque eu tenho essa divergência de entendimento. Mas, quanto às conclusões, eu acompanho integralmente o relator. Tá bom? Era só isso. Obrigado, presidente. O microfone está fechado. Obrigado, Nascimento. Só para justificar o doutor Regis, na sessão anterior, eu ouvi a sustentação oral, não trouxe voto, ainda faltava 3 pontos para completar. Foi um voto muito longo e trabalhoso, porque tinha muitas questões, muitos detalhes, né? E... A minha colega, a doutora Daniela, participou da sustentação, ela fez a sustentação e esclareceu algumas dúvidas que o senhor tinha, né? Isso. É que ela não pôde participar, entre uma semana e outra ela tirou fezes, então eu estou aqui para acompanhar o resultado. Tá bom. Mas só para justificar aqui, por isso que nós estamos trazendo o voto hoje. Claro. Eu poderia fazer uma parte em relação ao comentário do digno representante fiscal, não sei se eu posso falar, né? Como a doutora Daniela já falou, não sei se eu posso falar em função do comentário da Procuradoria. Não sei se eu posso. Doutor, infelizmente, estamos em debate aí já. Ok, sem problema. Tá bom, obrigado. Obrigado pela compreensão. Doutor Ivaldo, só também, já, assim, não sei se você vai querer corrigir, que no finalzinho lá do seu voto está, acho que eu quis dizer, em suma, e está em súmula. O corretor ortográfico aí, não sei se vai querer corrigir isso. O último parágrafo lá da parte. Eu coloquei em súmula mesmo. É em súmula. Tá bom, desculpa. Eu pensei que era em conclusão, em suma, tal. Ok. É texto sofisticado do presidente. Demais. Está sofisticado demais para o meu. Aproveito aqui para publicamente cumprimentá-lo pelo muito bem lançado voto, trabalhoso. Nós acompanhamos aí e discutimos aqui né, ao longo da semana. Realmente merece aqui os nossos cumprimentos, porque um processo difícil, extenso, trabalhoso, um sem número de infrações. Então, cumprimento aqui, já antecipo que vou acompanhá-lo integralmente. Eu também vou acompanhar o doutor Orivaldo, um voto muito super, um caso assim, super cheio de detalhes, 11 itens. Eu parabenizo o presidente pelo voto e acompanho. Obrigado, Nascimento. Obrigado, doutor Argos. Obrigado. Senhor presidente, eu já registrei o voto lá, então, obrigado. Então, acho que podemos, então, encerrar os debates. Houve a intervenção de todos, né? Então, estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido e negado a provimento. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Nos termos do voto relator, votação, apesar do voto de preferência, à unanimidade, né? O doutor Samuel acabou acompanhando, fazendo uma observação com relação aos consumos só, né, doutor Samuel? Então, mas acompanhando, então, o voto do relator quanto ao resultado final. Julgamento encerrado. Agradeço a presença e a paciência do doutor Regis. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Açucareira Quatá, aqui o doutor Pedro Acosta está presente. O AIN é o 5036-102. Nesse processo, eu também sou o relator. Nesse processo, só para... eu vou aqui confirmar o meu voto, né? Só para relembrar a discussão aqui, era a comprovação, né? A falta de pagamento de imposto por não comprovação da exportação das mercadorias no decurso do prazo de 180 dias, artigo 445, parágrafo 2º, item 1, inciso 1 do RICMES, né? Então, estou aqui, eu tive um entendimento aqui que as provas dos autos demonstraram que houve a comprovação da mercadoria e que pode ser provado por outros meios, inclusive com jurisprudência aqui do tribunal, né? Em precedentes do tribunal. O doutor Samuel pediu vista para melhor analisar o processo e passo, então, a palavra ao ilustre juiz para que apresente seu voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, na verdade, senhor professor, a discussão, o motivo por que eu tirei em vista, né, que o caso aí se assemelhava muito à questão da Zona Franca de Manaus, né, que, na verdade, havia uma questão aí que é a norma da Receita Federal, falando, olha, tem-se por não exportado, né, se não houver averbação dos documentos e tudo mais. E, na verdade, eu tirei em vista para analisar melhor essa questão. E ao fim, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o seu voto, né? Porque, na verdade, tinha ali uma questão que nós não estamos no processo em si, nós não estamos falando de imunidade, nós estamos falando, sim, de isenção, né? Porque a operação que nós estamos discutindo, né? A operação seguinte, né? Sim, foi de exportação imune, tá? Mas essa operação veio lá da lei complementar e tudo mais. Mas, ao fim, a minha conclusão foi a seguinte, que eu não estaria, na verdade, diante de uma operação isenta, condicionada, que alguma condição não havia sido posta, né? Diferentemente, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, sim, lá eu tenho claramente colocado na nossa legislação o seguinte, olha, só existe uma maneira de internalização, que é a certidão da SUFRAMA. Não existe outra maneira, né? Ou mesmo questão da quando você tem uma redução de base de cálculo de alguma coisa na saída do limite do Estado de São Paulo, tem uma operação interestadual. Ali eu tenho uma condição colocada, que é transpassar o limite. E aqui, no caso especificamente nosso aqui, a única condição que está colocada de maneira geral é realmente a exportação da mercadoria, né? Ou seja, formação de loja, venda, ou seja, o corredor de exportação, né? E essa condição ela foi suprida, né? Ou seja, não há dúvida, e nem há essa discussão nos autos, né, de que essa mercadoria foi exportada. A discussão exclusivamente é em função dessa averbação que não houve, né? Até o doutor Félix coloca no voto dele, olha, a condição não é a averbação do documento, a condição é a exportação, né? Então, de maneira que eu entendi que sim, né? Ainda que tenha havido um problema na documentação,
nós estamos aqui aplicando uma norma, né? Quando eu coloco na verdade, o único fundamento do AIN é exatamente esse, ou seja, não foi averbado, e, portanto, eu tenho uma norma da Receita Federal falando que não considero que não. Eu estou pegando uma norma de um outro ordenamento, que é o ordenamento federal, né, para aplicar aqui, uma norma que eu nem sei como que lá no ordenamento federal ela é aplicada. Né? Eu não sei se o CARF, por exemplo, não passa por cima disso e fala, olha, exportou, eu não quero saber disso, eu não quero com relação ao IPI da operação, entendeu? De repente, então eu não fico nem um pouco à vontade de restringir toda essa questão aqui a uma análise de uma norma que nem é do nosso ordenamento estadual, que está pegando de empréstimo um outro ordenamento, que é o ordenamento federal, né? Que eu não sei como ela lá é aplicada. Não sei nem se a própria Receita Federal dá tanta relevância para essa questão da gravação, não sei. Né? Por isso, exatamente por não saber, que eu não me sinto vontade de eu aqui, como único fundamento do AIN, e esse é o único fundamento do AIN, né? Eu caracterizar uma infração com esse único fundamento. Sendo que o entendimento que o doutor Pérez colocou não está correto, ou seja, o que é a nossa condição para a aplicação da norma é que essa mercadoria esteja no corredor de exportação. Uma vez comprovada a exportação, isso é comprovado que ele esteve no corredor de exportação. Então, por esse motivo, doutor Pérez, eu nem entro em discussões no meu voto, apenas coloquei um parágrafo dizendo que eu acompanho integralmente o seu voto. Né? Está disponível, acho que só falta aí o doutor Orivaldo confirmar o voto dele. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Samuel, pelo esclarecimento. Eu já confirmei meu voto, lembrando que na maior parte também do período estava em vigor o memorando, né? O memorando ele acompanhava aí o processo de exportação aí, né? Pelo menos a maior parte do período, o memorando era um documento e esse memorando está no processo e consta as notas fiscais, né? Então, que me deu um pouco de segurança com relação ao voto também. Mas o processo continua em discussão após o voto vista do doutor Samuel, concordando com o relator. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, parcialmente provido. Nos termos do voto relator, à unanimidade. Agradeço a presença do doutor Pedro Acosta e pela paciência de aguardar aí, porque o primeiro julgamento foi um pouco demorado, mas deu tudo certo. Sem problema, excelência. Muito obrigado. Obrigado e passamos então ao próximo processo da pauta. Estou encerrando o julgamento. Próximo julgamento, o AIN é o 5011-648. Embramet Metais Eireli. O relator é o Dr. Argos, é um recurso ordinário. Não há inscritos para sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente ao ilustre relator para proferir o seu voto. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos os meus colegas, doutor Flávio Nascimem, sempre muito bem-vindo aqui na Câmara, doutor Samuel, a representação fiscal na pessoa do doutor Tony, doutor Antônio Tortello, o pessoal que nos dá suporte, os advogados e, eventualmente, aqueles que nos assistam. Presidente, esse caso é um caso muito simples, os senhores já conhecem o meu voto, na verdade é um creditamento indevido por força de declaração de nulidade de inscrição de fornecedor, né? E, essencialmente, o
o recurso e o processo, ele se pauta na tentativa de se comprovar aquilo que a gente conhece como kit boa-fé, né? Então, o recurso foi ali manejado, chegou aqui a minha apreciação. Eu não vou cansá-los. O voto é curto, mas, de toda forma, o que eu faço? Eu analiso o preenchimento simultâneo daqueles requisitos trazidos pelo STJ e também trazidos aqui em sessão temática realizada desde 2012 aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, em que se deve comprovar ou não o preenchimento desses requisitos. Então, se o senhor me permite, eu vou direto aos requisitos. Com relação aos documentos trazidos aos presentes autos, o contribuinte não juntou elementos de prova ou outros documentos com valor probante, bastante que lhe favoreça. Eu vou ler aqui. Revisita o teor dos documentos trazidos à colação pela empresa autuada com sua defesa às folhas 92 e seguintes, e neles não encontro elementos de comprovação da efetividade das operações. Eu encontro só comprovantes de pagamento via TED e e-mails às folhas que eu cito. A meu sentir, os documentos mencionados não comprovam ou sequer são indícios da realização de tratativas comerciais. Anoto que os referidos e-mails se apresentam sempre com as extensões genéricas hotmail.com e gmail.com, tanto em relação ao remetente quanto ao seu destinatário, não sendo seguro tratar-se das empresas envolvidas. Ademais do seu conteúdo, nada nos é permitido concluir, eis que apenas informa o destinatário tratar-se de comprovante da emissão de nota fiscal eletrônica, eu cito aqui as páginas, ou comprovante da carta de correção eletrônica, e cito as páginas também em folha 122. Esses são os conteúdos dos referidos e-mails. Por outro lado, verifico também a existência de e-mails dirigidos a terceiros estranhos à relação comercial descrita na peça vestibular, sem qualquer referência da relação do destinatário com a empresa fornecedora, não sendo possível identificar. Aqui faço menção às folhas 122, 124 e 126, enviado para a Luma, Indústria e Comércio de Metais, sem identificação do e-mail propriamente dito, tendo por destinatário os e-mails junior@nucleoligas.com.br e outro Núcleo Ligas. Tal realidade documental também foi observada tanto pelo julgador de piso, itens 31 e 33 e 32 da decisão, quanto pela representação fiscal, junto aos itens 36 e 40 de seu bem lançado parecer. Cito aqui parte da decisão. Destaco igualmente nesse nos autos pedidos de compra ou qualquer outra comprovação de tratativas comerciais, bem como não ter sido atendido quanto solicitado pela fiscalização. Exemplo da falta de apresentação de orçamento, pedidos, contratos, valores de mercado de mercadorias, representantes ou funcionários responsáveis pelas supostas transações. Então, entendo não cumprido este requisito. Não houve comprovação da regularidade da empresa fornecedora quando da aquisição de mercadorias. Aqui a parte ela anuncia na sua defesa, as folhas 81 junto ao item 10, que estaria juntando se integra, mas não há nos autos este se integra. Portanto, eu digo que não foi cumprido a letra do artigo 22A da Lei 6374 de 89, portanto, também não preenchido. Com relação ao pagamento, eu cito aqui, não sei de hoje, o fato de eu aceitar pagamentos PagFor, Cispag, mesmo TED, mas cito também a evolução da jurisprudência deste tribunal, no sentido de que a esses comprovantes deva-se somar também outras comprovações, como extratos, entrada do numerário na conta do destinatário, saída deste numerário, e outras tantas provas, como declarações do banco, muitas vezes já pegamos aqui casos com atas notariais, e por aí vai, para que se dê robustez a comprovantes de TED eventualmente juntados. Nos autos só se juntou TEDs desprovidas de qualquer outra comprovação, razão pela qual, e eu cito aqui, não há juntada de extratos bancários, não há qualquer comprovante de movimentação bancária, de saída do dinheiro da conta da recorrente, entrada na conta do destinatário, apenas comprovantes das TEDs realizadas. Portanto, eu entendo não preenchido também este requisito, né? Então, como não houve o preenchimento objetivo e simultâneo dos requisitos, não há dúvidas que o caso concreto não preencheu os requisitos quanto às operações relacionadas quando da lavratura do AIM vertente. Eu cito aqui o entendimento acerca da retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade, que isso também foi contestado no recurso. Falo também algumas poucas linhas sobre o transporte de mercadorias, mas também não se aplica ao caso porque não houve qualquer juntada de comprovantes de transporte das mercadorias. Por essas razões, presidente, de maneira muito sintética, não preenchidos os requisitos para fim de comprovação da boa-fé
enquanto adquirente de produtos de uma empresa que teve posteriormente declarada a nulidade da sua inscrição estadual, eu estou negando provimento ao recurso ordinário, presidente. Um caso bem simples, muito conhecido aqui de todos nós. Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto proferido, muito bem fundamentado e muito bem analisadas as provas dos autos. O processo está em discussão. Muito bem. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido, negado provimento à unanimidade nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado e com o encerramento deste julgamento, encerramos a pauta de hoje, cumprimos a pauta integralmente. Agradeço aí o empenho de todos e muito satisfeito aí com a nossa produção aí este ano. Essa é a última sessão do ano, né? E cumprimento a todos e boas festas, inclusive aqueles que nos ouvem, e estaremos em breve juntos aí em janeiro. Eu estarei ainda na Câmara Superior de quinta-feira, né? Então, as minhas férias, o meu recesso não termina hoje. Tá bom. O Jailson, poderia encerrar a gravação, por favor?